Programa Sintonizados em Cristo. A apresentação Sara Rosa e pastor Marcos Ribeiro. Aumenta o volume do radinho e chama todo mundo para ouvir. Programa Sintonizados em Cristo, da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças. Bom dia para você! Começa agora o programa Sintonizados em Cristo, um programa da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças em parceria com a Igreja Presbiteriana do Nova Barra. Muito bom dia para você, eu sou da Assembleia de Deus, estou aqui só para incomodar. Gente, olha só, gente. Ô, Glória! Eu quero aqui dar um meu bom dia pro pastor Marcos Ribeiro, ele que é o dono desse programa. Que isso? Por isso ele vem só de vez em quando para ver se os funcionários trabalham direito. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia. Hoje eu tô sem graça, hein? Tem alguns sábados aí sem estar presente com os irmãos, mas por motivos de força maior, os irmãos sabem. Mas é um prazer, é uma honra poder estar aqui mais uma vez. Um bom dia, nós vamos ter uma ótima programação, em nome de Jesus. Amém. Temos aqui também o pastor Pablo Vilhelmans. Ele é o homem que está aqui, né, com a sua barba cada vez mais estilosa. Bom dia, pastor Pablo. Bom dia, Chicão. Bom dia, pastor Marcos. O pastor Marcos aqui significa que o avivamento realmente está acontecendo, né? Ele vem no próprio programa. Mas vamos lá para mais um dia aí. Maravilha. Pastor Marcos, vamos aproveitar que o senhor está aqui hoje e vamos fazer uma oração para nós iniciarmos esse programa. Vamos orar. Senhor, te damos graça pela sua imensa misericórdia e teu amor refletido em nós. Obrigado, Deus, por esse cuidado tão especial, por nos conduzir até esse presente momento, nessa programação, esse propósito, ó Deus, de levar a tua palavra, de levar o conhecimento, o ensinamento das Escrituras aos nossos ouvintes. Senhor, como é bom, é um privilégio para nós. Sentimos, ó Deus, lisonjeados em poder ser, ó Pai, esses instrumentos do Senhor. Continue usando cada um de nós, nos preparando cada vez mais e que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham na nossa programação, possam ser edificados, ó Deus, possam ser alicerçados pelo poder da Tua Palavra. Senhor, que as pessoas, aqueles que estão necessitando de algo especial, uma palavra, uma resposta da parte do Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar diretamente aos corações nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ouvintes, tá aqui da Lídia Colar. Essa propaganda eu vou falar pra você. Essa aí gruda na mente mesmo. Que eu vou te contar, viu? Bom, olha só. Você pega a sua Bíblia e abre aí em Apocalipse, capítulo de número 3. Hoje nós vamos falar sobre a igreja. Vai lá, pastor Pablo. Qual que é a piada? Qual que é a igreja? Hoje é a igreja dos ruivos, daqueles que tem Sardes. Vamos lá, vamos falar sobre a igreja de Sardes. Capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, certo? Pega a sua Bíblia e vai abrindo, enquanto eu vou dizendo aqui que você pode mandar também mensagem para nós aqui no 0800 104 1000. Eu vou falar de novo, hein? 0800 104 1000, esse é o nosso número de WhatsApp, tá certo? Você manda pergunta, você manda questionamento, você manda o que você quiser, certo? Nosso programa vai até às 10 da manhã e o pastor Marcos vai falar pra gente como é que você faz pra participar com o Facebook, né? Estamos numa live também. Ah, né, isso. Quando o Marcos vem, tem live, né? Vocês vão ter que aprender. Vocês vão ter que aprender a colocar isso aqui, ó. Pois é, então, nós estamos aí ao vivo pelo Facebook da Igreja Cristã Evangélica e também pelo YouTube. É só você pesquisar aí no seu Facebook, né? Igreja Cristã Evangélica de Aragarças, ou lá no YouTube também, Igreja Cristã Evangélica de Aragarças. Você vai encontrar lá a nossa página. Aí você faz todo aquele ritual, né? Você curte, segue, compartilha. O que mais? Tem mais outras coisas que os youtubers falam aí, né? Se inscreve no Se inscreve no canal. Tem que perguntar pra minha filha, ela que sabe. Ela sabe mais que nós, sabe bem mais que nós, pode ter certeza disso. Mas muito bom, aí você consegue nos ver lá pela imagem, né? Ver aqui a imagem do estúdio, ver os nossos rostos aqui, nossa cara feia, né? E pode também, claro, né? Esperamos que você interaja com a gente aqui durante a programação, mandando a sua mensagem, o seu feedback, o que você está pensando, o que você está achando, se você concorda ou discorda, né? Que se você discordar, nós não vamos entrar em polêmica com você de jeito nenhum, viu? Então é isso aí. Vamos.
Maravilha. Bom, se você pegou sua Bíblia e abriu, com certeza você já achou Apocalipse capítulo 3. Não é possível que você não achou o último livro, né, meu filho? Vamos lá. Ah, é o último livro? Pastor Pablo, faça a leitura pra gente do nosso texto de hoje, por favor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes, que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha, essa é a carta da igreja de Sardes, e ela já começa o seguinte. Ela começa com um negócio que eu achei muito estranho, né? Porque eu sempre pensei que Deus tivesse um espírito, mas tem 7, ô pastor Marcos. Ele já começa complicando, né? Então, aqui, na verdade, se a gente for aprofundar, tá falando sobre a plenitude do Espírito, né? Sobre a totalidade. Essa apresentação de Cristo a essa igreja, ele está trazendo aqui, vamos dizer assim, se apresentando, mostrando o seu currículo, ele está, na verdade, dizendo à igreja, ou querendo dizer à igreja que ele é aquele que tem toda a autoridade. Ele detém toda a autoridade. Isso é a plenitude do Espírito, né? Como o profeta já havia profetizado, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Ele me ungiu. Então, essa é a plenitude do Espírito de Deus, né? 7 Espíritos no sentido da perfeição de Deus, na sua totalidade. Então, Cristo está se apresentando à igreja dizendo: eu tenho toda a autoridade, né? E comigo está toda a autoridade, né? Tanto no céu, na terra, em qualquer lugar que seja, eu tenho toda a autoridade. Portanto, tenho um gabarito suficiente para repreender vocês. O 7, ele tem um significado específico no livro do Apocalipse? O 7, sempre quando se trata de 7, é perfeição, né? É no sentido da perfeição de Deus, né? Na sua totalidade, na sua plenitude, né? A plenitude de Deus. Por isso que... São 7 igrejas. Exatamente. Tem essa simbologia também, né? A gente não pode entrar muito nessa questão mística, né? Pra não confundir as coisas, né? Nós temos que ficar aquilo que a Escritura nos ensina. Mas, na verdade, o 7 quer dizer basicamente isso. Essa plenitude de Deus, essa grandeza de Deus, essa completude de Deus, né? É basicamente isso. E essas 7 estrelas, o que seriam? Se eu não me engano aqui, Cristo está fazendo uma referência aos anjos da igreja, aos pastores da igreja, né? E essas 7 estrelas quer dizer que Cristo ele tem o domínio sobre aqueles a qual ele colocou, ele levantou para ser líderes nas igrejas, né? O pastor Paulo pode falar até melhor sobre isso. É assim, a gente tem eu estava olhando aqui, mas quando a gente fala, só um detalhe do 7, né, que na literatura apocalíptica, que você tem que entender que apocalíptico é um específico de literatura, inclusive você está pregando em Daniel e a parte que você está pregando é apocalíptica, né, assim, o formato literário, né, e o 7 representa completude, então seria, quando ele fala 7 espíritos, seria o único Espírito de Deus, né, completo. E no Apocalipse, a numerologia é um dos aspectos da literatura apocalíptica. Então, por isso a gente tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, os 7 espíritos, as 7 estrelas, entendeu? Então, as 7 bênçãos, que é o único livro da Bíblia que tem essas 7 bênçãos para aquele que lê. Então, assim, tudo em relação ao número, né? E as 7 estrelas aqui, diz respeito, ele inclusive interpreta isso aqui lá no começo. Se você volta, lembra que a Bíblia interpreta assim mesmo, né? Sim. No próprio Apocalipse, né? Lá no comecinho, no capítulo 1, ele vai falar a respeito disso, no verso 16, capítulo 1, 16 de Apocalipse. Ele fala assim, ó, tinha na mão direita 7 estrelas e da boca lhe saía uma espada afiada.
né? E lá na frente, depois, ele tem como explicando isso aqui, ó, que sempre aquela ideia. As igrejas, seus pastores, né? As igrejas, seus pastores. E que seria exatamente a forma, ó, ele se refere à liderança da igreja, né? Então seria exatamente isso. Aqueles, né? E o objetivo é esse, é tipo, pastor, não desanima não, porque a sua vida está na minha mão. E mesmo que o povo for contra você, a sua vida está na minha mão. Continua fiel, né? Então, lembrando que a mensagem do Apocalipse é sempre essa, né? Seja fiel até o fim, dependendo das circunstâncias. Maravilha! E aí, esse povo da igreja de Sardes, eu tava dando uma olhada no estudo que o pastor Pablo fez, e eu fiquei assim até impressionado, depois eu fui ver isso na Bíblia e realmente é verdade, cara. Por quê? Nós estudamos até agora, essa é a quarta igreja? É a quarta, né? É. As outras três, elas receberam elogios de Jesus. Essa não, esse povo era tribulado demais, velho. Eles não fizeram nenhum elogiozinho, Nem né? elogiozinho, só crítica. Ó, porque, ó, vamos lá, vamos ver os outros, né? Ó, o anjo da igreja de Éfeso escreve, tal, conheça suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e que descobriu que eram impostores. Quer dizer, os caras eram top, tinha uma parte ruim, perdeu o primeiro amor, mas era top em algumas coisas. Igreja de Pérgamo, ó, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel a meu nome, não renunciou sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Quer dizer, os caras eram firmes pra caramba. Aí depois vem Tiatira, cadê a igreja de Tiatira? Ah, deixa 18. eu ver. 2,18. 2,18. O 19 aqui. Conheça suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Aí chega os coitados aqui do... Como é que chama? É a quinta igreja, Sardes. É a quinta? É a quinta igreja. Nós já chegamos na quinta igreja na série. Olha só, rapaz. Yes! Aí chega em Sardes aqui. Esteja atento. Não, cadê? Essas são as palavras daquele que tem o sete Espírito de Deus e tal. Aí vem, conheça suas obras. Se parar só aí, dava a impressão de que... É obra boa, né? É obra boa, coisa boa. Falou, opa, lá vem um elogio. É. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Uai, não fala nada bom pros caras. Os caras eram ruins, nada. né? O que é a história da igreja de Sardes? O que eles mexiam assim que era tão ruim? Não, assim, ó, a gente olha para a Bíblia, pelo menos no texto aqui, né? A gente vê, a gente tira e o nosso estudo vai mostrar sobre isso. É porque a ideia daquela assim, ó, você tem o nome de que tá vivo, mas na verdade está morto. É, tipo, você aparenta ser algo que você não é. Então, tipo assim, no seu exterior, vocês falam que são uma igreja servidora de Cristo, mas no interior não são. E assim, você fala assim, mas foi só para a igreja de Sardes? Não foi, porque assim, o povo de Israel era desse jeito. Você vai para os profetas, você vê assim, ó, eles fazendo sacrifício, levando sacrifício para o sacerdote, Antigo Testamento, e o sacerdote falando assim, escrito por Deus, falando assim, vocês estão trazendo para mim o aleijado, o coxo, o manco, vocês estão trazendo o animal velho, largado lá, né? O defeituoso, achando que o sacrifício, tipo assim, eles mantinham a parte exterior, mas a parte interior não estava, como diz, nem aí para Deus, né? Então, a reprimenda aqui de Deus para Sardes é isso, ó. Vocês estão totalmente perdidos. E uma das coisas boas das mensagens da igreja é que Deus sempre fala assim, tem tempo de mudar, né? Todas elas ainda dá, né? Ele fala assim, ainda dá tempo de mudar. Por isso que ele apresenta falando assim, eu tenho a igreja na minha mão, que é o candelabro de ouro, as estrelas. Então, tipo, vocês estão na minha mão aqui, ó. Então, por que você está fazendo a coisa errada? Tem tempo de mudar, muda, faz do jeito certo, né? Eu vejo essa apresentação, essa primeira parte, a segunda parte da apresentação de Cristo à igreja, né, como algo assim temoroso, né, com temor, porque conheço as tuas obras. Quem está dizendo isso? É aquele que tem os 7 espíritos, é aquele que tem as 7 estrelas na mão, que nós já explicamos. É aquele que tem toda a autoridade, a plenitude de Deus está sobre ele, ele é o próprio Deus. Ele... Com toda essa autoridade e magnitude, ele está dizendo para a igreja, conheço as tuas obras.
Para aplicar para nós hoje, né? E já fazendo uma pergunta, isso te preocupa ou te alegra? Qual é o ponto, né? Em qual lado você está nessa questão? Porque o Senhor conhece as obras da sua igreja. Para a igreja de Sardes, está aí. Você tem fama de estar vivo. A sua reputação para o mundo, para as pessoas, é uma aparência de vida. As pessoas olham para você e falam, nossa, olha que igreja legal. Olha que igreja bonita. Olha que movimento legal, cheio de vida. Jovens indo para as reuniões. Pessoas fazendo programações, bem organizado, bem ornamentado. Não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que aparenta estar vivo. Aparenta ter vida. Não significa que está. Mas não significa que está. Assim, só um detalhe. A gente sempre fala todo o programa. Lê a Bíblia como um todo, né? Vai juntando tudo que a gente leu em Apocalipse aqui até agora. E você vai vendo assim, ó, lá nos primeiros capítulos, quando fala, tem até uma música que fala que ele vem, e ele vem, não saltando tem? pelos... Exatamente. Aí quando fala sobre os olhos são como fogo, e a gente já falou sobre isso, né? Que o olhar de fogo é aquele que enxerga tudo, que entende tudo, né? Que discerne é como um raio-x. Exatamente. E aqui, ó, a gente tá... É a mesma coisa, ele tá falando, ó, o meu olho de fogo, tipo assim, eu bati o olho nessa igreja e vi que vocês não são sinceros na sua adoração. Vocês são exteriormente, mas internamente não são. Vocês estão mortos internamente. É aquele... Você fala assim, gente, o que tem gente da igreja que conhece a Bíblia, que sabe os corinhos, né, que canta, que às vezes tá até que às vezes até prega. E mesmo assim, por dentro o cara tá morto. Exatamente. E a fala de Deus é aqui, ó. Eu conheço você, não adianta tentar esconder. Uma das coisas que eu ensino na igreja é que se você enxerga o conceito em qualquer lugar da Bíblia, ele tem que se repetir no resto da Bíblia. Sim. Porque a Bíblia não se contradiz. Então, assim, onde é que a gente vê que... Você que está pregando agora, onde é que a gente vê que Deus olha o coração e não olha como vê o homem? Você falou da dinastia de quem? Davi. Então, assim, lá no Antigo Testamento Deus já falava isso. E aqui no Novo ele fala, ó, não mudou nada. Eu continuo enxergando o coração do homem. Me faz lembrar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Sim, quando também. Ele encontra com ela ali, o local de adoração, nossos pais falam que é no monte, vocês falam que é lá em Jerusalém. E Jesus falou, mulher, é o seguinte, Deus é espírito, e se importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? A hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É o mesmo conceito de adoração. Sim. E aí ele diz, se você souber quem está falando contigo, você que pediria água a mim, eu lhe daria água da vida. Então é algo que brota de dentro, do interior para o exterior. Então a ideia do estereótipo hoje é muito vista, está muito comum. Você tem uma aparência de que tem espiritualidade, você tem a aparência de que é uma pessoa sábia de conhecimento, detém conhecimento bíblico, que seja o que for, mas na verdade aquilo que você pratica no oculto é obscuro, é indiferente com o evangelho. Então, na verdade, Jesus está falando aqui que você tem a aparência de estar vivo, mas está morto. E é essa preocupação que nós temos que ter. Como que nós estamos diante de Deus? Qual é a nossa condição espiritual diante de Deus? Qual é a saúde espiritual? Eu estou buscando saúde espiritual para a minha vida com Deus, uma caminhada com Deus, crescer em graça, conhecimento das Escrituras. Porque muitas das vezes nós só queremos apresentar uma espiritualidade, até porque é bonito e chama a atenção das pessoas, né? Muitas pessoas atraem pessoas para o seu ciclo de convívio, de amizade. As pessoas te acham legal, convidam você para pregar em vários lugares, fazer vários movimentos por aí. Mas a sua vida com Deus, como que está? O seu interior, como que você tem caminhado com Deus? Porque Mateus capítulo 7, versículo 22, há uma situação tão perigosa ali, que Jesus adverte, ele falando assim, que naquele dia, muitos vão dizer para ele, Senhor, eu preguei no teu nome,
Eu fiz maravilhas, eu fiz sinais. Senhor, eu curei no teu nome. Eu tava no avivamento. Eu tava no avivamento lá, 100 e 200 horas lá já de avivamento. Eu tava lá. Aí Jesus vai dizer pra ele assim: parta de mim, que eu não vos conheço. É um contraponto com o que tá falando aqui pra igreja de Sardes. Pode observar isso que Jesus falou lá em Mateus 22, 23. Ele diz assim, ó, lá a bênção final, né? Lá no versículo 5, no finalzinho, ele diz: eu reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Para aqueles que purificaram as suas vestes, para aqueles que se arrependeram. Cristo está dizendo que vai reconhecer o nome deles diante do Pai e dos anjos. Mas agora para aqueles que fizeram apenas por fazer, apenas para demonstrar, para promover o seu próprio nome, Jesus vai dizer, Mateus 27, 23, aparta de mim, eu não vos conheço. Perigoso, né? Perigosíssimo. Então nós temos aqui a vida do fariseu exposta. Né? Faziam exatamente isso, né? Queriam ser vistos pelos homens. Vocês acham que no céu nós teremos muitas surpresas? Eu acho que foi Santo Agostinho que falou isso. Não lembro se foi Agostinho que falou. Talvez o pastor Paulo lembre. Ele diz assim: no céu eu terei 3 surpresas. Ele falou: quando chegar no céu eu vou ter 3 surpresas. É uma frase referida a algum desses antigos aí. Aí ele fala assim: quando eu chegar no céu eu vou ter 3 surpresas. A primeira surpresa: nossa, estou aqui. Que coisa bonita, lindo, maravilhoso. A segunda surpresa: quem eu achava que lá estava, lá não estava. E a terceira: quem eu achava que lá não estava, lá estava. Eu não sei se é isso, eu acredito que não, tem uma plenitude maior, questões celestiais, mas Paulo, ele se coloca na terceira pessoa. Conheço uma pessoa que não sei se no corpo ou fora do corpo foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, ou seja, indescritíveis, vocábulo humano, né? Na verdade, o céu com certeza é um lugar de muitas surpresas, e surpresas boas, né? Surpresas agradáveis, isso que importa, é isso que importa. Sim. Maravilha. E aí depois ele vai dizer assim, ele dá, como o pastor Pablo fala, um tempo para que eles se arrependam, né? E ele diz assim: lembre-se, portanto, que você recebeu e ouviu, do que você recebeu e ouviu. Arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Pastor Pablo, o que ele quer dizer com isso? Que virá como um ladrão. Que a gente usa isso aqui para junto com, acho que é Mateus lá, né? No Sermão Escatológico de Cristo, sobre aquele arrebatamento, né? O arrebatamento secreto. Embora, já vou deixar aqui, o arrebatamento não é secreto, viu? A segunda vinda de Cristo não existe arrebatamento secreto na segunda vinda de Cristo. Vai colocar parafuso na cabeça de muita gente. Mas você fica assistindo filme de Hollywood, que os caras tá pilotando avião e do nada some, que lá não tem na Bíblia, não. Tá? Mas a ideia de vir como ladrão, você tem que lembrar aqui, ó, que eu falo, vai juntando tudo que a gente leu até agora. Jesus está falando assim, ó: eu sou aquele que tô com a igreja na minha mão, tô com os pastores na minha mão, e tipo, a função do candelabro é sair iluminando o caminho. E aí o que ele tá falando é: vocês aí, ó, vocês são só exteriormente, parece ser alguma coisa, mas interiormente não é. E aí é o que ele fala assim, ó: dá tempo de arrepender. E por isso ele fala assim, ó: lembra do que você já recebeu, lembra lá do que você de fato recebeu quando vocês se tornaram igreja. Arrepende, que é a ideia de muda a forma de pensar, muda a forma de agir, né? Vai pro caminho certo. Porque senão, aí ele fala assim, ó: senão eu vou tirar vocês daí quando vocês menos esperar. E a ideia de tirar é, de fato, de tirar a igreja do local, né? Da cidade. Porque a função da igreja era uma função de instrumento de Deus naquela cidade. Extinguir a igreja daquele local. Você não tá fazendo sua função aí. Na verdade, você tá só sujando o nome de Deus, por assim dizer. Então, ele iria lá e, limpa a igreja daquele local, né? E a ideia de ser um ladrão é que não seria algo avisado, né, por assim dizer. Eu não vou falar assim, ó, vocês vão sumir daqui tantos anos, você vai ser tirado daí. Não, seria algo que seria algo súbito, de inesperado. Súbito, supetão, né? Sem ninguém esperar. Assim como o ladrão realmente chega, né? Exatamente. De maneira sem que ninguém perceba ou espere, né?
Só no Brasil que avisa, né? Tem uns que avisam, é mesmo. É verdade. Vamos lá, versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aí é que está uma questão muito importante. Há a possibilidade de alguém estar no meio de um povo totalmente corrompido e mesmo assim permanecer limpo? Faz lembrar da oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, né? E quando ele ora, ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente está inserido num contexto mundano, né? E é natural que a igreja conviva nesse meio. O que não é natural é a igreja aderir às práticas. Aqueles que são de Cristo, que são salvos, eles não mancham as suas vestes, ele não se contamina com as propostas indecentes, né? Como parte desses irmãos, essas pessoas que compunham a membresia dessa igreja, já havia se contaminado com as práticas do paganismo, da imoralidade da cidade de Sardes e outras questões, até mesmo influências do judaísmo. Um retrocesso, né? Um retrocesso para a fé cristã. Eu gosto de sempre enfatizar isso. Voltar às práticas do judaísmo é um retrocesso para a fé cristã. Não caia nesse engodo, não caia nesse erro. Os irmãos lá, o povo da igreja de Sardes também estava caminhando nesse caminho de destruição. Nós progredimos, nós não recuamos. A fé cristã é uma progressão, não é voltar para a estaca zero, não. Então nós precisamos atentar a isso. Então a questão realmente que esses irmãos eles estavam ali no meio, mas eles viam, talvez até mesmo eles combatiam isso. Né? Nós não temos relato claro disso, mas se Jesus está dizendo que eles não mancharam, se esses poucos não mancharam suas vestes, é porque eles estavam ali firmes e fiéis, dizendo, não, nós não pode fazer isso aí está errado, né? Isso é uma prática que nós não recebemos da parte de Cristo, né? Os apóstolos não nos ensinaram assim, está errado. Então, nesse sentido, é que a igreja brilha. A igreja verdadeira, o povo continua como esse candelabro iluminando as trevas. Né? Mas agora você imagine, você ser oposição, né? Num mundo de pecado, em meio a um mundo caótico de pecado, onde as pessoas entram e se lambuzam até o pescoço, e você dizer, isso é errado. Não, mas todo mundo está fazendo, isso não tem nada a ver, está tudo tranquilo. Ah, não, mas Deus quer o nosso coração, né? Deus é amor, está tudo bem, não, está tudo tranquilo. Nossa, como Deus é amor, olha só, Deus é maravilhoso, né? Só bênção. E aí o arrependimento onde fica? Né? Onde fica o arrependimento? Onde fica a pureza? Onde fica as vestes brancas? Você já se contaminou. Jesus disse aqui no versículo 3, para que eles se recordem daquilo que eles receberam, né? Daqueles que eles recebeu e ouviu. A palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, o evangelho que transformou a vida deles. E agora, por algum momento, alguns deixaram de cumprir esses mandamentos, de seguir essa ensino. E agora, siga o seu coração, siga suas intuições, siga a sua própria religião aí, que Deus é amor e Ele aceita tudo. Né? Isso é perigoso. É aí que está o problema, Chicão. O pior para aquelas pessoas, para essas pessoas que não se contaminaram, é que assim, eles não estavam só no meio de um mundo mundano, eles estavam no meio de uma igreja mundana, né? Sim. E essa é uma realidade que nós vivemos ainda. Mas seja isso local. mostra que mesmo em igrejas que existe uma paganização, um problema muito, muito grande, podem ter pessoas salvas ali, né? O próprio Cristo alertou sobre isso, sobre o joio crescer no meio do trigo. Sim, né? sim. Isso aí tem demais, assim, desde a história da igreja sempre tiveram os falsos profetas, da mesma forma que tem os falsos membros, né, por assim dizer. E aí, ó, eu sempre gosto de falar assim, ó, nós estamos pegando parte a parte, mas aí juntando o todo para você pegar a linha de raciocínio que está sendo construída aqui, ó. A gente falou assim nos primeiros programas, falou assim, ó, o Apocalipse é escrito com o objetivo de dar esperança para a igreja que está sendo perseguida pelo Império Romano. Ou seja, os caras estão morrendo, porque o Império Romano está matando cristão a rodo aqui,
E a mensagem central é Cristo venceu, que é a ideia do cavaleiro branco saindo para vencer e foi vencendo, com a palavra que saía da sua boca, com a espada que saía da sua boca, que é a palavra, né? Então, beleza, ele está falando assim, ó, nada para o cavaleiro branco, nada vai parar Jesus, porque ele já venceu, ele já é o vencedor, ele só está terminando de fazer o processo que já foi realizado lá na cruz. Então, tipo assim, só tá esperando dar o tempo certinho que precisa para que o resto aconteça. Mas já estamos nesse processo, né? E aí vamos juntando. Aí ele fala assim, ó, esse aí que é Jesus, que é o cavaleiro branco. Aí ele fala, ó, ele tem olhos como de fogo. Ou seja, ele vai ver não só o aspecto exterior, mas ele vê o interior, que é mais importante. E aí ele fala com isso em referência às igrejas também. Então, e lembra, a gente falou, se não me engano, numa dessas igrejas para trás, sobre como ele vem para julgar pelo poder da sua própria palavra. E ele vai fazer esse julgamento baseado nos seus olhos de fogo, que vão saber se a pessoa é crente ou não. Agora ele chega na igreja e fala assim, ó, eu, olhando para isso, percebo que vocês falam uma coisa, mas não agem como deveriam agir. Ou seja, vocês estão caminhando para o rumo da perdição. E aí, como diz, o julgamento vem, que é a ideia do ladrão, o julgamento vem para acabar com vocês sem vocês saber quando que vai acontecer. Então, Cristo vem, ou Deus vai vir, vai julgar a igreja, vai julgar eu e você de acordo com o nosso coração. E aí ele continua, fala, ó, mas existe dentro da igreja ainda aquele que é o remanescente fiel. Então existe dentro da igreja aqueles que ainda vão, como diz, ser fixos na doutrina correta da Escritura, da palavra de Deus, do próprio Deus, e que não vai se contaminar com o mundo. Sim. Então ele fala assim, ó, e eu sei quem são esses, da mesma forma que eu sei quem não é. O que ele está falando para a igreja é, eu sei aqueles que são crentes de verdade e eu sei aqueles que não são. Eu sei quem é ovelha e quem é bode, entendeu? Eu sei quem é a palha que vai ser jogada no fogo. Eu conheço isso aí. E vocês aí, ó, que são crentes de verdade, ele está falando, continua firme, não contamina, não. Tem como vocês ser dignos? Tem, porque quem que segura e dá força para vocês manter-se dignos ou sem contaminar suas vestimentas? É o próprio Deus. Por isso que ele segura a igreja na sua mão e os membros na sua mão. Então ele está falando, você vai ser digno porque eu estou segurando na mão. Aí eu volto a falar assim, onde é que está esse conceito na Bíblia? Volta lá em Gênesis 6. Gênesis 6, a gente tem, no meu ver, um aspecto da graça muito, muito latente na história de Noé. Gênesis 6 fala assim, ó, que tendo aumentado a corrupção humana de tal forma, tal, Deus se arrepende de ter criado um homem e resolve mandar o dilúvio. Só que aí tem uma transição do verso 8 de Gênesis 6 para o verso 9 de Gênesis 6. Ele fala assim, e Noé foi atingido pela graça de Deus. E aí depois vem assim, Noé era um homem justo, íntegro e bom entre os seus contemporâneos. E a ideia lá, ó, é que tá todo mundo corrompido, que é o que ele falou, que é por isso que Deus ia mandar o dilúvio, para exterminar todo mundo. E desses, um foi atingido pela graça de Deus, que foi Noé e sua família. E Noé passou a ser um homem justo, íntegro e bom, não porque ele era de nascença, mas porque a graça dele, por isso que o verso que fala sobre como a graça de Deus atingiu Noé, vem antes. Então, primeiro vem o versículo, acho que é o 8 mesmo, que fala que Noé foi atingido pela graça, e depois vem as características que Noé tem depois de ser atingido pela graça de Deus. Quer ser um homem justo, íntegro e bom entre os seus contemporâneos. Então, assim, tem como o cara permanecer fiel mesmo dentro da igreja mundana? Tem, mas só se ele for atingido pela graça de Deus antes. E aí a função dele é ficar lá e, como diz, ser luz naquele meio de trevas.
E aí, ele vai desanimar? Não, porque ele tem que entender que quem segura ele queimando, né, é o próprio Deus. Tem um puritano que chama Richard Sibbes, ele tem um texto muito bonito que chama Caniço Ferido, se eu não me engano, Caniço Quebrado, dependendo da tradução. Que ele fala sobre como Deus não apaga a centelha que ainda queima. Ele protege ela, assim, ó, como se fosse aquele foguinho que tá para acabar por causa do vento. E é como se Deus colocasse a mão assim, ó, para proteger o vento de apagar, para que aquela chama continuasse queimando, entendeu? Então, é um puritano muito bom de ler. Joia demais. É uma faca de dois gumes, né? Como Jesus já se apresenta a uma das igrejas aqui, que eu não me recordo, ele fala que da boca dele sai a espada, né? Que tem duas cortas dos dois lados, né? Uhum. A palavra. Então é a palavra dele. Ele aqui ele está falando para os incrédulos que estão nessa igreja, as pessoas que já se contaminaram, que já se lambuzaram no pecado, estão só com a fama de que está vivo, mas está morto, e com aqueles ainda um pouquinho ali que ainda permanece fiel, que não se contaminaram. Ele tá para os primeiros aqui, ele está deixando alertado que eles receberão uma sentença, serão condenados, né? E para os outros, ele está dizendo, não caia no mesmo erro, não vá pelo mesmo caminho. Vocês estão limpos aí, mas vocês vão andar comigo de vestes brancas. O nome de vocês eu jamais vou apagar do livro da vida, né? Não vou apagar o seu nome do livro da vida. Vocês vão ser reconhecidos no céu. O nome de vocês serão lidos no céu, né? Então é essa faca de dois gumes, né? É divisão. Jesus está dividindo Sim. o joio do trigo, a palha do trigo, tá condenando quem tem que condenar e salvando quem tem que salvar. Então a pergunta é: que lado você está? Você tem fama de que está vivo e está morto, ou você realmente tem, ou a vida de verdade aí, o Espírito de Deus está em você, né? Maravilha. Pastor Pablo, eu mandei 2 áudios. Tem ouvintes que mandaram o áudio aqui. Eu tô com o celular da minha mulher, parece que não apareceu aqui no WhatsApp da rádio, não. Aí eu mandei pro senhor, pra você poder colocar pra gente aí. O primeiro áudio é da Vera. São áudios grandes, eu não sei se vai dar pra ouvir tudo, não, viu? Então vamos saber o que é, se estão xingando, o que é. Eu não sei como é que funciona aí. O primeiro áudio é da Vera e o segundo é da Doris. E a velocidade aí, porque geralmente eu escuto no 2x. Nossa Deus, como é que dá conta? Também não dou conta disso. Parece o narrador de futebol da rádio, né? Foi no 1x aí. Vamos lá. A paz do Senhor, pastor Marcos Ribeiro, pastor Pablo, futuro pastor José Francisco. E essa questão, né, de avivamento é muito interessante, né? Eu vi uma pessoa dizendo esses dias, porque nos Estados Unidos tendo um avivamento, não sei, que eu queria ir para lá. Eu falei para ela, mas por que não busca esse avivamento aqui, aonde a gente está, né? Porque todo mundo, é fácil todo mundo querer o avivamento que está acontecendo lá, mas as pessoas estão dispostas a pagar o... Caramba, peraí. Eu sou igual velho. Eles estão dispostos a pagar o preço para receber esse avivamento. É a mesma coisa de Jó, né? Todo mundo quer a bênção final de Jó, mas ninguém quer pagar o preço que ele pagou. É muito complexo isso aí. Acho que as igrejas estão muito voltada para conquistar as coisas do mundo e não conquistar, né, a verdadeira presença de Deus na vida, né? Acha que o mundo é mais interessante, né, as coisas do mundo. Agora tem até o tal do carnaval gospel, né, para falar de Deus lá, falar de Jesus para as pessoas lá. Mentira, nada, isso é conversa para boi dormir. Na realidade eles querem mesmo ir lá, tá lá no meio da muvuca. É mesmo, saudade do mundo. Vai comentar esse aí? Comenta? Ou quer passar os dois logo? Porque avivamento aqui vai dar ruim. Mas muito bom o áudio da irmã, gostei, viu, irmã? Como é o nome da irmã? É a Vera. É a Vera, a irmã Vera. Muito bem, tá certo. Concordo com a irmã. A Doris agora. Vamos lá. Bom dia, a graça e a paz. Eu vejo esse virar como um ladrão, porque o ladrão você não sabe a hora que ele chega na tua casa. Porque se você soubesse, você reforçaria os cuidados. Mas, por um outro lado, eu vejo que
virar como um ladrão, é porque o dia e a hora ninguém sabe. E como ele virá como um noivo para buscar a noiva, o noivo fica no altar e a noiva entra, então, acompanhada ali, né, pelo pai, e vai de encontro ao noivo. Isso na vida real nossa, né? Mas, para quem está esperando o noivo, ele não virá como um ladrão. E a gente vai lá para Cantares, né? Diz que ele chegou e bateu na porta. E quando ele bateu na porta, o que a noiva disse? A igreja disse: tô cansada, eu já tomei meu banho, eu já troquei minha roupa, eu já lavei meus pés. E ela sente o cheiro da mirra, né? E quando ela levanta, o noivo já tinha ido embora. Então isso daí também nos arremete para as 5 virgens, as 10 virgens, né? As 5 loucas e as 5 prudentes. E nos leva também para Apocalipse. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se tu abris a porta do teu coração, entrarei e cearei contigo e tu comigo. Então, nós temos que ir para Amós, quando ele fala: prepara-te, Israel, para encontrar com teu Senhor. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não temos que ter lugar para nada a não ser para o Cristo puro, ressurreto, lindo, maravilhoso. Um bom dia. Beleza. Pastor Marcos, você quer comentar? Não, pode comentar. Vamos por partes. Até já começar primeiro pela primeira mensagem, quando fala do avivamento dos Estados Unidos. É um assunto que eu como diz, até deletei meu Facebook, que eu tô cansado, gente. Deletou o Facebook. Não, eu vou falando que lá tá tendo avivamento, cá entre nós, não está tendo, opinião bíblica minha, pessoal, não está tendo um avivamento bíblico lá, tá? O que está tendo, por enquanto, é um movimento de um monte de gente lá. Agora, não tem nenhuma das características bíblicas de avivamento. A gente pode pontuar as características, né, de um verdadeiro avivamento, claro, genuíno, que primeiro é quebrantamento e arrependimento de pecado, né? Tem que ter, eu coloquei que porque a igreja perguntou, né, característica bíblica de avivamento tem que ter arrependimento de pecados, né, o povo tem que de fato querer mudança, e isso implica que a mudança começa lá e se expande à sociedade. O avivamento bíblico diz respeito à oração, né, que a oração, o avivamento sempre começa por oração, né, e oração mesmo. E diz respeito à santidade, à transformação do coração das pessoas. E por último, diz respeito à ação do Espírito Santo. Não é porque o povo está querendo ir para lá que o Espírito Santo vai avivar, porque eles estão indo para lá. Outra coisa é que os relatos que eu peguei do povo que está lá nos Estados Unidos, num povo sério que está lá nos Estados Unidos, eles falaram que eles gastaram um bom tempo lá e não tem nada disso. É tipo, Jesus te ama, vem para cá. Se você tem problema, Jesus vai cuidar de você. Mas não prega sobre arrepender seus pecados, confessar os pecados e mudar a sua vida. Então, assim, quando a gente olha para os grandes... Vou pegar os avivalistas mesmo. Você pega Jonathan Edwards, no século XVIII ali, que foi onde Deus... O primeiro grande despertar do avivamento dos Estados Unidos. Ele fala sobre isso e, tipo assim... eu acredito que houve avivamento na parte dos Estados Unidos, do Jonathan Edwards, mas que hoje não tem. E, tipo, tanto não tem lá que a gente vê o povo indo para lá, e aí eu vi os outros relatos do povo indo, que o povo tá assim, eu quero ir lá para ver se eu tenho uma experiência sobrenatural. É tipo assim, eu quero sentir um arrepio na pele, mas ele não tá indo para se arrepender dos seus pecados e mudar a sua vida. Eu quero ir porque tá todo mundo indo. Então, eu quero fazer parte de ter meus 15 minutos de fama. Foi o que a irmã disse no áudio. Por que você quer ter um avivamento? Então, por que você não começa orando na sua igreja para ter avivamento? Por que você não faz aqui no Brasil?
Aí a gente tem um monte dos gospel brasileiros, né? Dos gospel famosos brasileiros que estão indo pra lá agora, pra Deus. E aí o cara faz live lá chorando, olha aqui, o mover do espírito e tal, dá o like aí que eu tô ganhando dinheiro nas suas costas. Então, tipo assim, não é avivamento, gente. Ó, volta a falar, julga de acordo com a Bíblia, cara. Julga de acordo com a Bíblia. Né? Eu posso falar de um exemplo bíblico de avivamento? Atos capítulo 2, versículo 37. O registro das escrituras, Lucas está dizendo aqui que após a pregação, a ministração severa de Pedro, uma pregação dura do evangelho, no versículo 37 ele diz: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? É diferente. Aí o Pedro orientou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. É só pega, esse é o critério aí, ó. Pega pregação que tá tendo lá. Isso. Não tem, fala assim, arrepende seus pecados e mude sua vida. Não tem. A começar que tem um monte de coisa errada lá já na própria liderança da igreja lá, assim, então assim, a doutrina já tá corrompida, entendeu? Então assim, pra mim não é. Evidencialmente, olhando do meu critério bíblico, não é avivamento. Tem fama que está vivo, mas está morto? Exatamente. É a igreja que a gente tem. Exteriormente parece. Interiormente, não é. Não é só porque os caras estão 200 horas lá que vai fazer. Vou dar um exemplo mais moderninho, dos morávios. Os morávios eram uma nação que teve um dos maiores avivamentos que a gente pode falar assim, ó, os caras tiveram uma reunião de oração que durou um ano inteiro. E qual que foi a diferença? A diferença é que os caras lá, os morávios, os filhos lá dos caras, eles se venderam como escravo para ser missionário. O cara falando assim, ó, eu abro mão da minha liberdade, do meu conforto, e eu vou ser escravo para pregar o evangelho no meio de escravo. Mãe, pode chorar aí, ó, mas eu tô indo embora. Essa é a minha missão. E pronto, você não sabe mais nada da história desses caras. E eles foram vendidos como escravos, e foram ser escravo, trabalhar como escravo, apanhar como escravo e pregar o evangelho no meio do escravo. Agora, a pergunta que eu faço é tipo assim, pega os caras que tá lá fazendo live, selfie, treino no Instagram lá, ó, e postando na rede social, se ele vai abrir mão de tudo aquilo ali, ó, toda a visibilidade que ele tá tendo ali agora, pra pregar o evangelho, não vai, cara. Então, tipo assim, não é avivamento, não é avivamento. Quando você olha para Abacuque, né, ele ouvi a tua palavra e temi. Aí que ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faça conhecida. Mas ouvi a tua palavra e temi. Queria muito que fosse. Eu, sinceramente, queria que fosse. Sim, eu também. Porque seria algo muito bom. Muito, e a gente não precisa no momento demais. que o mundo está vivendo. Exatamente. Seria algo muito bom. Eu oro por isso. Infelizmente, não. E como diz os haters da internet, tomara que eu pague a língua falando que não é e que seja, sabe? Eu também preferiria que acontecesse. Eu quero que seja, mas por enquanto nós não temos evidência para falar que é avivamento. Sinto muito. E o áudio da Doris? Vai comentar? Falando sobre o noivo, né? Ladrão e tudo. Como ladrão. É justamente isso, irmão. O Cristo ele está dizendo que ele vai vir numa hora inesperada. Ele já avisou isso em outras vezes na Bíblia. Os evangelhos narram isso aí, ele falando Mateus 24, 26. Vai falar com a forma ele virá de maneira súbita. A parábola das virgens é um clássico das escrituras que ensina isso, né? As tolas, né? Elas estavam ali despreparadas, o noivo chegou, né? E fechou-se a porta e elas não puderam mais entrar, porque elas estavam despreparadas, elas foram pegos de surpresa, né? E assim nós devemos estar atentos como as prudentes, né? E com certeza se preparar para se encontrar com o nosso Deus. Olha para a igreja primitiva, o exemplo aqui de Atos dos Apóstolos. Esses irmãos, eles viviam nessa expectativa o tempo todo na expectativa do encontro com Cristo. É como se fosse agora. Mas será? Não, nós temos que viver isso mesmo, intensamente, como se fosse hoje, o tempo é agora.
O apóstolo Paulo escreve, se eu não me engano, uma carta a uma igreja, eu não lembro agora qual. Ele diz: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima que quando aceitamos a fé. É hora da gente estar alerta, atento aos acontecimentos, atento aos sinais. Olhe para Jesus fala lá fala da videira, né? Olhe para a videira, né? Veja quando ela dá no tempo lá, ela da estação, ela dá o fruto, ela frutifica. Olhe, esses são sinais. São sinais para que a gente possa estar atento. Ele não disse o dia, nem a hora, o ano, ele não falou, mas ele nos deu evidências claras da sua vinda. E a gente tem tudo que precisa, é só ficar alerta, né? Ficar alerta. E o detalhe é só entender assim, ó, é exatamente a carta de Sardes aqui, ó. Aqueles que são dignos, né, que têm as vestiduras sem contaminar, as vestiduras brancas, você pode ficar tranquilo, que para nós é a esperança de vida. Então, tipo assim, Jesus voltar, a gente não vai ficar preocupado, porque eu fui salvo, meus pecados foram perdoados, não tem condenação para mim, eu tenho paz com Deus. Então, tipo assim, para mim eu quero mais que Cristo volte mesmo, entendeu? Sim. Então, assim, para mim é festa mesmo, porque eu tô encontrando... Até porque o crente, ele odeia pecar. Ele exatamente. Peca, mas ele não gosta de pecar. A prática do pecado é terrível, é horrível pecar. E aí você vai ficar livre do pecado. Exatamente. Então, tipo assim, para aquele que é digno, é mais que anseio que Cristo volte ele mesmo. O que ele tá falando é assim, ó, aquele que finge que é e que não é, aquele que exteriormente é uma coisa, o fariseu, né? Aquele que exteriormente é uma coisa, mas o seu coração é corrompido, é esse aí que quando tiver queimando, vai falar assim, uau, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Mas para quem é crente, não tem que preocupar, não. Tem que continuar, mantém, é o que ele fala aqui na igreja, ó. Continua sendo vigilante, continua fazendo a coisa certa e pronto. Por quê? Porque você vai ter, a sua vestidura não vai se manchar, não vai sujar. Você vai ter, e aí é onde entra todas as bênçãos, né? As bênçãos das igrejas são sempre relacionadas à vida eterna e vida no céu. Então, nessa bênção final, eu acho muito interessante, né? No versículo 5 aqui, Chicão, ele fala das vestes brancas, né? Que o vencedor andará trajado com vestes brancas, sentido de pureza, né? Sim. E está livre do pecado, né? No pecado já não há mais efeitos, né? Não há mais efeitos colaterais aí do pecado, porque não há mais a prática do pecado. E de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso que eu acho interessante, porque é antagônico isso aqui com o Apocalipse mesmo, no mesmo livro, lá no capítulo 20, no versículo 13, se eu não me engano, né? Não, no 15, onde a palavra de Deus diz aqui: e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então você percebe o que bênção maravilhosa ter o seu nome escrito no livro da vida, né? Em uma outra ocasião, se eu não me engano, eu acho que os irmãos vão lembrar aqui, que os discípulos voltam alegres lá de ter feito maravilhas, sinais. Aí Jesus fala, adverte assim, vocês não ficam felizes por isso não. Ficam felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Né? Essa bênção é extraordinária. E é isso que tem que valorizar, tem que aprender a valorizar essa bênção que custou um alto preço. Para nós foi a graça de Deus, mas o preço foi alto. Foi o sangue de Cristo. Né? Foi o sangue derramado no Calvário. O seu sacrifício. Tem uma passagem no Apocalipse que ele fala também, aqueles que não tiveram seus nomes encontrados. Né? Eu acho que é no mesmo capítulo. Esse aqui é 20. Apocalipse 20, 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá certo. É porque, na verdade, isso aí, ó, é a sexta recontagem da história, né? Que o Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas. São 7 sessões dentro do livro que contam a mesma história de formas diferentes e aprofundando detalhes teológicos dentro dela. Então aqui, ó, ele está contando exatamente a mesma coisa que capítulo 2 e 3 vai contar também. Certo? Então, sim. Esses aqui, ó, que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, aqui do Apocalipse 20, 15, é exatamente esses lá da igreja de Sardes que ele está falando, que exteriormente é uma coisa e interiormente é outra. É o não crente, por assim dizer. Crente. Mas aqui, bom, isso aqui eu acho que não sei se dá pra cravar isso, mas porque era a opinião de vocês. Dá pra ter o nome riscado do livro da vida? Porque Moisés fala, risca o meu nome do teu livro, se ele dá uma condição lá, não lembro agora. Sim. E tem, aqui, deixa eu ver, o versículo 6,
Versículo 5 ainda, né? O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então tem nome que deve ser apagado. Nós temos que entender a Bíblia num todo, né? Como o pastor Pablo sempre usa esse termo, né? A Bíblia explica a Bíblia. E a Bíblia foi escrita de uma linguagem humana para que a gente possa compreender melhor. O sentido é que aqueles que são fiéis, eles estão no meio dos sujos, mas eles não se mancharam. O nome deles não vai ser apagado por causa dos sujos. E eles não vão se contaminar. Então, a palavra é uma motivação para que eles continuem fiéis. Não é que dizer que, você tá limpo, joia, seu nome, vou escrever seu nome aqui. Se sujou, apaga aí, anjo, apaga aí o nome aí. Não, isso não acontece. Porque os fiéis, os verdadeiros fiéis, os que ouviram, receberam a palavra e ouviram, esses vão, pela ação de Deus e pela ação do Espírito Santo, os meios de graça, eles vão permanecer fiéis. O nome deles jamais serão apagados do livro da vida. Então a gente tem que entender a Bíblia num todo. Então essas pessoas de Sardes, não as que não se contaminaram, as que estavam contaminadas, elas nunca tiveram o nome delas escrito no livro da vida e foi apagado. É provável que não. Com certeza, eu afirmo que não. Assim, eu até expliquei isso pra Porque igreja. assim, parece, olhando o texto, parece muito isso. Porque assim, o termo, igual o pastor Marcos falou, ele foi escrito pra gente humano entender, né? A forma do Deus infinito. E é assim, aqueles que são salvos, seus nomes estão escritos no livro da vida, uma vez salvo, salvo para sempre. A gente tem que entender isso. Se você for salvo por Deus, você é salvo para sempre, independente do seu pecado. E aqui Paulo explica lá em Romanos, na terceira parte de Romanos, que é metade do capítulo 3 até o capítulo 5, e na quarta parte, que é do capítulo 6 até o capítulo 8. Quando ele vai falar assim, capítulo 5 sobre os dois Adãos, né? Por um representante da humanidade entrou o pecado, a morte e a destruição para todo mundo. Pelo segundo representante da humanidade, segundo Adão, entrou a vida, mas a vida não veio para todos, veio só para aqueles que ele entregou a sua vida e pagou o preço deles na cruz. Ou seja, Jesus trouxe a graça da bênção, assim, da salvação para algumas pessoas. Beleza, esses são salvos. E aí é onde ele fala assim, então quer dizer que quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Exatamente, esse é o sentido. E aí vem a pergunta que Paulo faz. Paulo fala assim, então eu posso viver pecando, porque aí a graça vai abundar sobre a minha vida? E aí lá no capítulo 6 ele começa com a maior ênfase negativa grega, né? No grego, se não me engano, a gente tem 6 negativas, 6 modos de dizer não. E ele usa a mais forte, que é tipo, você não tem nem passar na sua cabeça. Que ele fala, se você morreu com Cristo na cruz, você não pode viver por pecado. Então, tipo assim, todos os seus pecados foram pagos na cruz de Cristo. Significa que qualquer pecado que você fizesse, você foi salvo, ele foi pago. Então eu posso viver pecando? Não, porque o próprio pensar nisso já é um ato pecaminoso. Então, tipo, você vai se esforçar ao máximo para andar conforme Deus assim o diz. Aí os que não têm o seu nome escrito no livro da vida, na verdade, eles nunca foram escritos. Quando a gente usa, tem muita gente que usa o texto de Hebreus, se não me engano, acho que é Hebreus 6, Hebreus 10, negócio, não, Hebreus 6, que fala sobre aqueles que deixaram a fé, ou que apostataram da fé, que perderam. E na verdade o texto lá fala assim, que na verdade eles nunca eram dos nossos. Eles eram igreja de Sardes, eles pareciam ser dos nossos, mas eles nunca foram dos nossos. Eles pareciam ser cristãos, eles pareciam ser crentes, mas eles nunca foram crentes. Então, essa que é o grande questionamento aí do nosso texto. Isso, então, assim, eles nunca tiveram o nome escrito no livro da vida. Outro texto para dar ênfase, 1 João 3,6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Então, o crente verdadeiro, ele não tem prazer no pecado. O crente verdadeiro, ele tem evidências na sua vida, marcas de qualidades, não geradas por ele, mas pela própria ação de Deus na vida dele, que é ele que efetua tanto o querer como o fazer em nós, que vão distinguir ele de alguém que está sujo para um limpo, né? De alguém que realmente tem vida com Deus e daquele que não tem vida com Deus. Então, são situações assim que a gente precisa entender no modo geral, né? É a doutrina da eleição. Isso aí é polêmico, mas a gente
estudando as escrituras, a gente vai chegando aí num denominador comum. Mas estudando as escrituras, sem nenhum pressuposto. Tem que deixar largar de lado esses pressupostos. A gente vai conseguindo entender isso com mais clareza, com mais objetividade. É porque, na verdade, a gente tem que entender um princípio muito, muito importante das escrituras. O homem é incapaz de qualquer coisa. O homem não tem capacidade nenhuma. Sabe o que o homem tem capacidade? De fazer o mal. O homem tem capacidade de pecar. O homem tem capacidade de ir pro inferno sozinho. Não precisa nem Deus condenar ele. Ele vai sozinho, com as próprias pernas. Qualquer um dos homens que já pisou sobre a terra, com exceção do Cristo encarnado. Então, nós temos que entender que se não fosse a ação de Deus para mudar essa realidade, nós estávamos perdidos. Toda a raça humana estava perdida. Todos os homens estavam perdidos. Porque todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Nós temos que entender isso, meus irmãos. É esse o conceito da fé cristã. Entender que nós não temos condição nenhuma, mas Cristo veio e nos alcançou com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão. Muito bom, amém, né? Agora são 10 horas e 1 minuto. Não ficou nada pra trás dessa vez não, né? Ficou não? Não, ficou sim, versículo 6. É o 6, né? Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz à igreja. Maravilha, gente. Muito obrigado aí por mais um dia edificante. Mais um sábado edificante. Vamos fazer uma oração pra gente poder terminar? Pode ser o pastor... Foi o pastor Marcos que fez a primeira, né? É o pastor Pablo agora, né? Pai, nós te damos graças por estarmos aqui, agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela tua bondade e misericórdia nas nossas vidas. Rogamos ao Senhor que esteja cada vez mais frutificando a tua palavra nos nossos corações e que nós possamos compreender tudo mediante a ação do teu Santo Espírito. Trabalha nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Vem aí o programa Conexão Atitude Jovem. Fica ligado com a gente. Datalex, assessor